Oi, gente! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso CaseCast, um local feito para a gente conversar com quem tem feito a diferença, com quem empreende e com quem transforma muitas realidades. E o papo de hoje, minha gente, é sobre algo que realmente transforma vidas desde a base. É sobre educação com propósito. E hoje eu tô recebendo 3 convidadas aqui para lá de especiais, porque a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o Colégio Oficina, uma instituição que tem sido referência aqui em Joinville. Gente, sejam muito bem-vindas, Ana, Elisângela e Fábia. Muito obrigada. Obrigada, Gabi, pelo convite. Estamos muito felizes de estar aqui. Para nós é uma grande alegria compartilhar um pouco o que nós fazemos no nosso dia a dia e de compartilhar com algumas famílias que, quem sabe, chegue essa mensagem, esse podcast. Então, estamos muito felizes. Obrigada pelo convite. Obrigada a vocês, gente. Sejam muito bem-vindas ao nosso CaseCast. E para a gente começar, eu queria começar um pouquinho entendendo a essência do Colégio Oficina, né? Queria saber um pouquinho mais sobre o colégio, porque tem muita gente que ouve falar, mas não sabe o que é o Colégio Oficina, o que vocês ensinam, qual o diferencial de vocês, qual que é a identidade do colégio. Vocês poderiam falar um pouquinho mais pra gente? Claro. O Colégio Oficina, assim como todos os colégios, mas nós temos um diferencial que tudo que nós fazemos, nós entendemos que fazemos para o Senhor. Então, assim como está na Bíblia, nós entendemos que quando fazemos para Ele, temos que fazer com excelência. Então, até o lema da nossa campanha de matrícula desse ano, está na camisa delas, educar com excelência e transformar com fé. Então, nós compreendemos de que fazer uma educação com excelência, com um ensino sólido, ter um bom sistema de ensino, oferecer uma boa infraestrutura, ter bons professores. Isso faz parte do que nós nos propomos a fazer como colégio. Agora, transformar com fé, este é a essência do que o Colégio Oficina tem a oferecer. Então, os primeiros fatores são inegociáveis e até alteráveis, porque a gente pode modificar, troca professor, troca material, muda sistema de ensino. Agora, se tem algo que é inegociável, são os princípios. Então, essa é a grande essência, é a âncora do Colégio Oficina. Nós conseguimos unir esse sistema de ensino, esse ensino que está sendo transmitido em sala de aula e trazer ele por meio da cosmovisão cristã. Então, temos o privilégio e a oportunidade de participar da transformação de muitas vidas que passam lá pelo colégio. E como que você mesmo disse, né? O lema de vocês é educar com excelência e transformar com fé. Como que vocês conseguem equilibrar tudo isso em realmente ensinar ali? Vocês colocam a parte cristã, mas também tem a parte acadêmica, né? Como que vocês conseguem juntar tudo isso e sair um ótimo resultado no final? Nós trabalhamos em 3 segmentos diferentes: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E para cada faixa etária temos uma estratégia diferente também. Então, Elis, se quiser compartilhar lá no infantil e depois a Fábia fala do fundamental também. Então, Gabi, quando a gente fala de identidade, só para completar a Ana Luísa, ter uma identidade cristã não é só ter uma aula de educação cristã, né? Então, a escola, o Colégio Oficina, ele vem com essa mentalidade desde a direção, que é uma direção pautada na palavra de Deus, e elas trazem para todo a comunidade escolar. Isso eu digo, então, não só os alunos, mas como os funcionários também. Então, a gente cria uma identidade quando a gente leva nossos colaboradores a refletir sobre a palavra de Deus também, né? E o Colégio Oficina, ele não escolhe os funcionários, né, que sejam cristãos, mas a gente apresenta a nossa proposta quando a gente contrata, né? Então, se a pessoa tem um perfil e, né, quer compartilhar com a gente, né, a palavra de Deus e conhecer essa vertente, então caminha conosco e vai aprendendo também, né? Então, transforma as vidas dos profissionais, das famílias e das crianças. Isso é uma identidade, né? Eu penso assim também, e eu vivo isso, por isso que eu, né, quis trazer um pouquinho. Na educação infantil, então, a gente tem ali uma criança em formação. E ali é a base de tudo, né? Então, uma criança em formação, ela vai receber um conteúdo e vai tomar como uma verdade, né? E a gente tem, para o infantil, 2 projetos institucionais que são abraçados. Um chama Orem Sempre, que é onde as crianças de todas as faixas etárias aprendem sobre a palavra de Deus. Ai, a gente legal. Semanalmente, né? A gente ensina historinhas bíblicas adaptadas ao entendimento deles, obviamente, né? Mas sem tirar a essência da palavra de Deus, porque nós somos firmados nessa cosmovisão.
E semanalmente eles se reúnem, né, no parque para fazer o momento cívico deles. Então todos conhecem a palavra de Deus e alguma turminha vai apresentar em forma de teatro, em forma de música. E eles compartilham informação também, porque eles gostam, né, de cooperar, né, quando alguém fala sobre Deus. E depois ainda canta o hino nacional. E ó, tem muitas escolas que já pararam de cantar o hino nacional, é super importante, né? É, né, a nossa pátria, né, a gente serve a pátria também. E então eles vão aprendendo desde pequenininho essa postura, né? Obviamente que a gente entende que eles vão dançar ou, né, vão sair do lugar e a gente respeita. Mas eles aprendem brincando também, Exatamente, né? A gente vai construir. Então, na educação infantil a gente trabalha a cosmovisão nesse projeto Orem Sempre e o projeto Semeando o Bem, que relaciona nossas vivências da horta, né? Então, o princípio semear e colher ali é muito claro para eles, se dedicar, né, à plantação, esperar a colheita. Então, essa colheita deles vai ou uma doação para a cozinha, ou leva para casa, legal, gente. ou faz uma culinária, ou às vezes se frustra também porque o bichinho come, né? Na semana seguinte eles chegam lá, não tem mais nada. Normal. O bom é que eles já vão aprendendo sobre a vida, né? Exatamente. A gente tem que plantar, né? a gente tem que esperar, mas em algum momento vai ter um percalço no meio do caminho e a gente vai se frustrar, mas tem que continuar. Então, assim, não é um momento parado para isso. A gente consegue, na educação infantil, em todos os setores, alinhar o que eles estão aprendendo na vivência da criança, né? Então, no brincar, no parque, na disputa de brinquedo, né? Porque eles conflitam. A gente consegue falar sobre compaixão, ou coragem, ou fé. Então, as professoras são habilitadas para isso, porque, como eu falei lá, quando a gente tem uma identidade, a gente trabalha com o grupo. Então, nossas formações são baseadas na cosmovisão cristã. O professor vai ter uma formação, a gente não faz uma formação técnica, a gente faz uma formação também espiritual. E eles aprendem essa identidade para pôr em prática na sala de aula, né? E aí a gente abraça a família, né? Com acolhimento, porque a gente entende que deixar os pais seguros torna uma criança segura na adaptação. Vai ser mais rápida, né? E aí a gente vai trazendo para as famílias também. Nós temos liberdade na palavra de Deus no Colégio Oficina. Que legal, gente. Adorei. Já vou falar pro meu marido. Já podemos ter um filho. Isso, já temos onde colocar. E agora eu queria falar um pouquinho sobre o ensino fundamental. Eu vi que vocês têm um trabalho lindo, né? De unir desenvolvimento acadêmico com socioemocional. Você poderia falar um pouquinho mais pra gente? Então, como ele falou, a base começa lá na educação infantil. E eu já pego as crianças no caminho andando, né? Então, assim, principalmente os nossos alunos já vêm com essa base da cosmovisão cristã, de ver Deus nas pequenas coisas, nos projetos que a gente faz. E a gente já tem essa possibilidade, né? Recebemos também muitos alunos novos já a partir do primeiro ano. Então, a nossa proposta é trabalhar com um material acadêmico, né, muito organizado, um material que desenvolve todas as habilidades intelectuais dos alunos. Nós usamos o material do Poliedro, uma editora que a gente tem muito prazer em trabalhar com essa editora, porque é um material que enriquece muito o nosso trabalho. E através do material, a gente tem os projetos onde a gente desenvolve a questão da rotina, a questão de comportamento, de socialização, que já vem permeando junto com a proposta acadêmica, a visão socioemocional dentro do material. E nós temos uma possibilidade ainda melhor, que é trabalhar com uma proposta cristã. Então, nós temos um material onde a gente consegue desenvolver nos alunos as suas habilidades intelectuais e temos essa possibilidade que nos favorece muito, que é poder falar de Deus a cada momento. Desde o momento que entra numa sala de aula, que a gente inicia a aula com um devocional, que a gente conversa com os alunos, que o aluno às vezes vem, estou com um problema hoje, vamos orar, e a gente consegue ali ajudar esse aluno espiritualmente. Por quê? Porque às vezes ele traz alguma situação que se a gente não olhar com esse olhar, a gente não vai saber o que está passando por ali. Sim. Às vezes a gente olha, esse aluno não está rendendo tanto no acadêmico. Pode contar que tem um pouquinho que a gente pode trabalhar nesse lado a mais com ele para desenvolver as suas habilidades. Também temos os projetos, damos continuidade, né, no projeto do hino com devocional juntamente com o hino. Então, toda sexta-feira a gente reúne os pequenos, né, os alunos das séries iniciais. Cada turminha traz uma palavra. E também a gente daí encerra com o hino nacional.
Desenvolvemos as datas comemorativas, né? Celebramos as datas, sempre dentro da palavra, onde a criança, né, tem essa possibilidade de saber o real papel de cada situação. A escola, por ser, mesmo sendo cristã, ela consegue desenvolver toda essa parte, né, de atividades fora da sala de aula, onde a criança se sente bem, gosta da escola e não quer ir embora. Agora, falando um pouquinho do Fundamental 2, que são as séries finais, a partir do 6º ano, continuamos esse trabalho também. Muda um pouco a proposta, né, acadêmica, mas mantemos o mesmo material, a mesma proposta de uma cosmovisão cristã também. Toda semana tem aula de educação cristã, nós usamos um material e também temos um suporte muito bom que é da AXE, que nós somos associados, né? Associação Internacional de Escolas Cristãs. Ela nos permeia um planejamento anual, onde a gente consegue desenvolver temas também e linkar com a nossa proposta acadêmica, né? Então, assim, nós conseguimos hoje, com essa possibilidade de ser uma escola cristã, trabalhar o que é importante para o aluno, que é formar ele para um vestibular, mas, além disso, é formar um caráter e formar um aluno com as suas habilidades emocionais desenvolvidas. Tá? Vocês também conseguem ver uma transformação nos alunos com esse ensino que vocês dão? Sim. E é muito bom, assim, a gente poder olhar para um aluno e, às vezes, falar para ele, assim, a palavra de Deus sempre nos traz um conselho muito bom, né? Onde ele pode refletir, e ali nós temos aquele manual, que é a Bíblia, né? Sim. Que a gente consegue atingir aquele aluno, atingir aquela família, que às vezes, né, principalmente já tem em casa, e a gente consegue continuar na escola. E aquele que não tem em casa, a gente também consegue tentar ajudar, para que ele possa, como a Aline falou, levar para sua família também. Sim. E, assim, falando em família, as famílias são muito presentes dentro da escola. Então, esse é uma possibilidade, algo que a gente tem bem favorável. As famílias contam muito com a escola. Isso deixa as famílias seguras, né? Você poder deixar o teu filho na escola, de saber que as coordenações, a direção está sempre de olho nas crianças e que a gente tem sempre um manual muito importante, muito especial, para poder conduzi-las da melhor forma. Resolver conflitos, né? Trabalhar com a questão de, por exemplo, hoje fala assim, bullying, né? Bullying. Como é que a gente fala do bullying? É respeitar, né, o princípio da individualidade. Um é diferente do outro. É isso. E a gente vai fazendo essas mediações para que a gente consiga um resultado. Aproveitando cada que vez você melhor. falou que um é diferente do outro, vocês normalmente têm um conceito de que cada criança é única, cada uma tem um único propósito, né? E isso é real. Só que muitas pessoas não sabem disso, muitas pessoas crescem não sabendo disso. E é muito interessante isso, mas eu gostaria de saber como que vocês conseguem colocar isso na prática também, dentro da escola. Como que cada criança, cada adolescente consegue se sentir único, cada um consegue realmente sentir o seu valor, como que vocês conseguem valorizar cada um de uma maneira única, porque, querendo ou não, cada um consegue aprender de uma determinada forma. Sim. A gente gosta de pensar de que cada ocorrência ou cada necessidade de mediação é uma oportunidade que Deus nos dá para ministrar no coração daquele aluno. Então, às vezes, um conflito que deu entre um amigo e outro é uma porta que Deus nos abre ali para alcançar o coração daquela criança. Então, esse é o momento que a gente consegue olhar para a criança na sua individualidade, entender que por trás dessa criança há um contexto familiar, há uma história, e de que forma que a gente pode atingir ela, né? Puxando o gancho que a Fábia comentou ali sobre o Fundamental 2, nós continuamos com esse trabalho lá para o ensino médio, e daí é onde a gente tem que manter esse olhar bem individualizado, porque é onde eles começam a pensar em carreira, em projeto de vida, o que eu vou ser daqui a 3 anos, para onde que eu vou, onde que Deus vai me colocar no mercado de trabalho, qual que é o meu propósito na Terra. Então, vem muitos questionamentos e nós precisamos auxiliar eles nessa trajetória. Então, no ensino médio, nós respeitamos muito cada projeto de vida. Assim como a Fábia comentou, temos um material, um sistema de ensino que dá todo o suporte para o aluno fazer aquilo que ele desejar. Então, se o aluno quiser
fazer um vestibular mais concorrido, ele será preparado para isso. Mas aquele aluno que desejar fazer uma universidade particular, continuar na casa com os pais, nós vamos respeitar o projeto de vida desse aluno e desenvolver nele as habilidades necessárias que ele precisa para isso. Então, trabalhamos com um material da Universidade da Família, para as aulas do projeto de vida, do ensino médio, e desenvolvemos as habilidades de liderança, tendo aí sempre o nosso maior exemplo, o maior líder, que foi Jesus. Então, esse é uma grande oportunidade de estarmos em sala, olhar para cada aluno na sua individualidade e ajudar eles a desenvolver as habilidades necessárias, mas cada um para a sua situação, né? Lá no infantil, acho que também a gente segue essa mesma linha, né? Sim, de olhar para cada um. Eu até ia pedir licença para falar. Eu acho importante também mencionar que, para que a criança seja única, o professor também tem que ter esse olhar diferenciado. Então, a gente trata muito nas nossas formações sobre isso, né? É que o professor, porque começa pelo adulto, né? Se a criança, ela está aprendendo, ela aprende por modelo, então, né? O melhor modelo Crianças é aquele que bem, crianças convive, né? fazem. Nós temos crianças que chegam 7h30 e vão embora às 5h30, 6 horas da tarde, né? Então, quem é a referencial dessa criança é o professor referência. Então, o professor, ele que tem que acolher, né, esses conflitos, essa criança que está se sentindo diferente, e esse professor vai colocar, empregar o amor de Jesus Cristo nela, ela vai começar a se sentir melhor. E o grupo vai ver o valor que esse adulto está dando e vai ser influenciado por isso também, né? Então, começa por aí também o trabalho da identidade da criança. E o material do poliedro, ele vai acompanhar desde ali da educação infantil também, né? Então, a partir de 2 aninhos, as crianças já têm o acesso a esse material, né? Que ele é baseado no interagir e no brincar. Então, às vezes, os pais ficam preocupados, vocês já usam material didático? Sim, pais, usamos. Mas por quê? Porque esse material nos dá liberdade para que essa criança brinque, para que essa criança experimente. Então, não é um mero abrir uma folha e desenhar, abrir uma folha e pintar. Não. A criança tem ali toda uma proposta de experimentação para depois ir para o registro. E ele super evolui. Então, às vezes, a gente recebe crianças que vêm de outro sistema e precisam ser ajudadas, né, para entrar ali no nosso contexto, porque não foram ofertados para ela, né? Então, a oferta bem dada, com um olhar brincante de experimentação, fica suave para a criança, né? Então, eles saem bem preparadinhos, assim, bem formados para entregar para a Fábia no final do ano. Tá muito doido, porque tudo que eu ia perguntar para vocês estão seguindo exatamente o que está aqui. E vocês nem tinham lido nada antes. Olha que loucura. Porque o que eu ia falar agora, porque o nosso mundo tá passando tudo muito rápido, tá acontecendo tudo muito rápido, as mudanças estão sendo muito rápidas. E eu queria saber como que funciona isso para os alunos, como que vocês conseguem lidar isso, principalmente com os adolescentes, na questão da identidade deles, porque muitas vezes a gente sabe, né, que acaba se perdendo, acaba se comparando demais, conforme o tempo vai passando também. Mas também nessa parte do vestibular que você já falou, como que vocês conseguem preparar tudo isso, os adolescentes realmente, sabe? E você já acabou que falou tudo. Eu falei, meu Deus, gente, o que está acontecendo? Os jovens, né, eles estão sendo impactados por referências instáveis, né? Então, tem um comércio aí de rede social que mostra uma vida muito boa para eles, né? Então, precisa de uma escola que se posicione. Sim. Se posicione, eu sei porque eu tenho uma filha adolescente, né? E é muito difícil. Então, só o pai e a mãe não vão dar conta, porque quando chega na pré-adolescência, a identidade deles não é mais só o pai e a mãe. Eles vão ter uma base, mas os amigos vão ser a referência deles, né? E o maior conflito inicia na pré-adolescência, ali, a partir dos 12 anos. A gente sempre diz assim, né? Os pequenos, né, exigem muita atenção, porque eles ainda não têm autonomia para muitas coisas. As séries iniciais, eles estão continuando, mas quando eles chegam na adolescência, sempre falo para as famílias que a gente tem que redobrar o cuidado e olhar, porque é nesse momento que ele busca a sua identidade. E hoje, o mundo traz muita informação. Muita informação. Se já era difícil antes, hoje em dia tá pior. Aí a gente e o mundo mostra né? tudo de bom, né? Então, a criança não aprende que traz a vida uma bandeja difícil. de ouro para Exato. você, para você aceitar. O nosso material de Há uma educação confusão. cristã, nas aulas das séries finais, trabalha temas pertinentes à faixa etária. Mas a gente sempre fala, tudo me é lícito, mas em tudo me convém, né? Isso. Então, assim, eles precisam saber, precisam ouvir algumas coisas,
Mas eles precisam entender o que é bom e qual é o plano de Deus. Quando se fala em plano de Deus, a gente sempre fala, não tem erro. É impecável. A família é um plano de Deus. Né? A família, quando os pais se uniram, tiveram os filhos, um plano de Deus. E quando a gente entrega a nossa vida para Deus, o plano dele é impecável. E é no tempo dele. Então, tem essas reflexões que a gente consegue fazer com os nossos alunos para que eles busquem o que é melhor para eles, né? Eles queiram buscar o que é melhor para eles. E essa idade da adolescência, as companhias, elas são um fator muito importante, né? E daí eu gosto de citar aquele versículo que diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Sim. Então, o nosso papel como colégio é de, primeiro, ser o adulto referência para eles, falando dos princípios, e promover esse ambiente onde há boas companhias para que eles possam se desenvolver, seja no âmbito cognitivo e no âmbito também dos princípios. Então, o lugar onde eles estão inseridos e as relações em que eles têm nessa faixa etária, principalmente, faz toda a diferença. Então, a gente consegue ver a transformação, sim, também pelo fator de eles estarem nesse ambiente de famílias que acreditam no mesmo propósito. Né? A Bíblia é o manual da vida, né? Então, como a Ana falou, veja bem que ela tira, né, o versículo para dizer para as crianças, os adolescentes, que As más companhias. Né? Corrompem os bons costumes. E o Colégio Oficina também mostra para a criança e para o adolescente que até a sua profissão é um propósito de vida, né? Então, se você trabalha para o Senhor, você vai servir. Então, escolha a sua profissão baseada naquilo que é propósito que Deus está te entregando. Exato. E daí, lá no ensino médio, os alunos aprendem sobre isso. Coisas que, às vezes, os pais esquecem ou não têm habilidade para falar, né? E a Ana ela também é professora do projeto de vida. Então, assim, a essência do Colégio Oficina tem transformado muito na minha casa também, na formação da minha filha, né? Então, eu vivo como profissional e vivo como mãe, como pai, né? Meu marido também. E aí, a Ana caminha bem com eles, assim. Faz questão de estar em sala de aula para ter esse convívio com eles, é importante para a gente conseguir olhar para cada um na sua individualidade e desenvolver neles essa liderança, mas a liderança inspirada no papel correto, né? Porque há muitos líderes se levantando, né, no tempo que a gente vive e que são modelos para eles, que chamam a atenção, que são atrativos. Mas será que é o modelo em que eles devem seguir? Então, a gente resgata sempre com eles qual é o propósito que Deus tem para sua vida? Quais são as habilidades que Deus já te entregou, que está aí dentro, que talvez você ainda não saiba, mas que você pode utilizar isso para abençoar vidas, para cumprir o chamado que Deus tem para você. Então, é um privilégio, assim. A gente tem hoje nas nossas mãos o privilégio de fazer uma educação consolidada e sem perder aquilo que é mais importante, né? Sim. Sem perder a essência de vocês, né? E o mais legal, daí falando desde a educação infantil até o fundamental, a gente consegue fazer isso nas duas línguas. Então, a gente tem um programa bilíngue no colégio, trabalhamos com 5 aulas semanais, todas as turmas têm esse convívio diário. Até as crianças, desde pequenininhas? Desde a educação a partir de 2 infantil. anos. Sério? Até o 8º ano, já dentro do curricular. Então, todas as turmas participam do programa bilíngue. E o nosso programa bilíngue, ele também está dentro dessa vertente da cosmovisão cristã. Então, os dois trabalhos caminham alinhados, né? E temos, então, o privilégio de educar com excelência, mas nas duas línguas aí, desenvolvendo essas duas habilidades neles também. Que legal, gente. Tô encantada. Vocês falam muito sobre parceria com as famílias, né? Vocês têm algum projeto, alguma ação que vocês fazem com a escola, junto com a família, junto com a comunidade? A primeira parceria, né, Ana, é dar liberdade para as famílias, né, estarem em contato conosco. Eu acho que essa é a primeira parceria que já fica claro ali na matrícula, né, o que os pais procuram, né? Então, o pai na escola, ele pode entrar, ele pode falar com a coordenação, ter liberdade de falar com o professor, né? Nosso aplicativo, que fosse uma agenda antigamente, né? Nosso aplicativo, canal de comunicação, nosso canal de comunicação, o pai e o aluno, ele tem acesso, né? O aluno maior, obviamente, acesso a todos os segmentos da escola, desde a direção, nutricionista, biblioteca, aulas extras e tudo mais. Então, eu penso que a primeira parceria é essa, né? Da liberdade para os pais, né?
E outro ponto importante são os eventos, né? A gente gosta muito de trazer os pais para dentro da escola. Até estávamos conversando essa semana com uma família que disse: o que são os eventos de vocês? E a gente faz questão de investir esse tempo em trazer as famílias para dentro do colégio, para que eles possam contemplar um pouco o que está acontecendo no dia a dia, mas que de alguma forma sejamos também esse instrumento de aproximação, porque às vezes não há tempo, as coisas correm e muitas famílias não conseguem tirar esse tempo de qualidade em casa. Então nós fazemos Family Day, que as famílias vêm para dentro da escola. Fazemos Festival da Primavera, que eles podem contemplar também as apresentações, muitos espetáculos, que é uma forma de eles estarem também dentro da instituição e perto dos filhos, vendo o que está acontecendo, né? E para a gente ver essa escola tão forte, né? E que realmente tem sido referência aqui em Joinville, mas para tudo isso acontecer também, a gente sabe que tem vocês, tem os professores que são realmente apaixonados pelo o que fazem, né? Não tem como a gente não ser apaixonado pelo que a gente faz. A palavra professores. Eu sempre digo, o professor é a base, né? É a base. O professor é que está direto com o aluno, até quando ela falou assim, a Ana Luísa, né, vai para a sala de aula. É uma oportunidade, assim, eu acho incrível, né? Porque o nosso aluno é o nosso primeiro cliente. Então, o professor precisa estar alinhado com os propósitos, precisa estar bem academicamente, precisa saber ensinar. Mas quando o professor entra, ele já se sente... Ele já sabe que ali o negócio vai ser muito bom. Por quê? Porque ele tem essa condição, mas ele também recebe a atenção que precisa, os treinamentos, né, as reflexões que são feitas, e ele tem que estar de acordo com a base cristã também. Alinhado, né? Alinhado com a base cristã. E eles gostam, né? Se alimentam também. Eles também são se aproveitam dessa situação. Como que é para os professores, para eles realmente estarem alinhados com a missão de vocês, com a missão da escola? Tem algum curso que vocês dão para esses professores? Como é que funciona? Nós temos capacitações constantes, né? A gente gosta de chamar de formação continuada. Então, os nossos profissionais eles estão sempre sendo formados da parte pedagógica, em parceria com o nosso sistema de ensino. Então, de várias temáticas, mas a gente entende ali no momento o que é mais importante resgatar com eles. E a parte cristã também entra daí com a parceria da Axi, que a Fábia comentou antes. Temos essa assessoria deles na formação, para que não sejamos somente nós falando, mas que seja esses parceiros que também têm propriedade do assunto para compartilhar. E nós fazemos questão de trazer o professor para perto. Então, assim como fazendo com as famílias e com os alunos, primeiro, antes de tudo, ver como que o professor está. Isso é muito importante, porque, infelizmente, é muito difícil separar como que eu estou me sentindo hoje, se eu estou bem, se o meu emocional está bem. Então, a gente faz questão de chamar o professor, se percebemos que ele não está bem, oramos com ele, damos as orientações necessárias, e isso tudo faz parte dessa formação continuada. Um professor bem preparado, formado, ele só tem a agregar na vida do aluno, né? Então, faz toda a diferença. E eu gostaria de saber, vocês já viveram muitas histórias dentro do colégio, né? Vocês já estão aí há tantos anos dentro do Colégio Oficina. E tem alguma história que marcou vocês de alguma forma? Seja algum aluno ou algum projeto que vocês fizeram? Tem alguma coisinha? Fábia tá 23 anos. Aí, você tem muitas histórias para contar. Eu tenho uma que eu acompanho de fora, né? Que é lá do setor da Fábia. Tem várias, né? Mas esse ano me impactou, assim, né? Nós recebemos há uns 5 anos, acho, um aluno de outra escola, um aluno de inclusão. E ele estava totalmente desregulado. Então, eu lembro dele, eu sou do setor ali embaixo, né? Eu lembro dele que ele fugia, as coordenadoras tinham que correr atrás e convencê-lo a ficar na escola e tudo mais, né? E aí trabalharam nesse sentido, com a parceria com a família, e essa criança se estabilizou e seguiu, né? O fluxo. E recentemente, agora ele está no terceirão, ele é super querido pelos alunos, sabe? A minha filha estuda lá e ela conta, assim. E eles fizeram uma festa, né? Um prom, e ele até foi o
como é que é? O rei do baile. O rei do baile. E eu acho essa história incrível, assim, né? Como as crianças que são ensinadas nesse princípio, como acolhem uns ao outro, assim, né? Eu lembro também uma vez que a minha filha chegou logo pós-pandemia, ela não queria ir para a escola, né? Assim, envergonhada e tal, e chegou meio assim chorosa. E a amiga veio, tudo bem, abraçou, sabe? Deu um acolhimento para ela, assim, foi tão lindo, assim. Depois ela se encaminhou, assim, sabe? Então, são pequenas... às vezes não são histórias extraordinárias, mas são coisas reais, assim, de fato, que a gente que tá ali de fora vê, né? É bem linda a história. É que a gente vê Deus em todos os momentos. Até a gente fala assim, né? É Deus conosco, né? Não tem dúvida, né, meninas? E esse ano a gente recebeu uma aluna que ela chegou na escola e ela falou: mãe, eu tô vendo Deus nesse lugar. Ela chegou na recepção: mãe, Deus está aqui, não tem outra explicação. É aqui que eu quero ficar. E a gente percebeu realmente, a menina estava vendo Deus ali, né? Então foi uma história assim, que uma menina, uma criança de 9 anos, Nossa, ela falou isso. Né, que ela chegou na recepção: mãe, Tô sentindo a presença de Deus Deus nesse está lugar. aqui, eu tô sentindo. Então isso aí foi uma coisa que me marcou. E outras, muitas histórias, né? Muitas. Que a gente recebe alunos e a gente vê o quanto que eles melhoraram, né? E o nosso propósito é esse, é transformar vidas. Até algo que a gente fez esse ano, porque a gente vai recebendo testemunhos e histórias de todos os segmentos. Esse ano a gente criou um balcão de testemunhos para que os pais possam registrar, pais, professores, toda a comunidade escolar, registrar aí uma história que passou com o Colégio Oficina, para que também a gente possa compartilhar com a comunidade. Porque às vezes acontece lá no segmento da Eli e a Fábia não fica sabendo. Então é uma forma de a gente também testificar aquilo que Deus tem feito no dia a dia. E são muitas histórias, assim, de famílias que são impactadas pelo amor de Cristo através da vida das crianças que estão na escola recebendo isso, né? E histórias também de alunos que nós recebemos que nem entravam na sala de aula, né? Como a Fábia comentou, de que estavam com uma situação bem delicada em outras instituições e chegaram ali no colégio como se nada tivesse acontecido, entrou em salas, se adaptou bem. Então, a gente vê que há esse diferencial no acolhimento também. E a criança acolhida, isso facilita a aprendizagem, né? Sim, então, uma coisa influencia a outra. A emoção primeiro, né? Mas é muita parceria, né? Família e escola. Quando a família, ela também se envolve, ela ela nos ajuda, né? Muito, quando ela confia, acredita e dá abertura, né? E nos dá essa abertura para a gente poder fazer o nosso trabalho da melhor forma e ela confiar no nosso trabalho também. Faz toda a diferença. Com certeza. Gente, a gente chegou na nossa pergunta final. Tá terminando. E passou super rápido, né? Passou. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem aqui para quem acredita que realmente a educação é a base para transformar o mundo. Tem alguma mensagem que vocês gostariam de deixar para essas pessoas que pensam dessa forma? E a gente acredita nisso mesmo, de que a educação é o único meio para transformar uma sociedade. Desde lá da educação infantil, mas até o ensino médio, é onde nós estamos formando esses alunos, esse caráter. Então, um recado que eu deixo para famílias que talvez estejam buscando um colégio, que talvez estejam aí nessa procura por um colégio alinhado com o que a família acredita, entenda o que é inegociável para sua família. Porque muitas coisas vêm, muitas coisas vão, mas há algo que precisa ser fixado. E nós, como colégio cristão, entendemos de que os princípios essa ferramenta, esse instrumento que ele é inegociável. Então, eu gosto muito de dizer para as famílias, entenda o que a sua família não abre mão. E esteja alinhado com uma instituição que esteja falando a mesma linguagem, para que a criança esteja também, para que ela entenda o que eu tenho em casa, o que eu tenho na escola, estamos falando a mesma linguagem, a escola está alinhada com a minha família, e isso faz toda a diferença. Então, acho que é uma análise muito importante para toda a família fazer. E compreendendo tudo isso que a gente já falou, né, a diferença que faz na vida de uma criança. Hoje nós temos vários alunos que já são formados,
que voltam para nos contar, que já estão aí empregados, já estão sendo aí excelentes profissionais na sociedade. Então, temos esse privilégio de acompanhar a transformação e ver que realmente vale a pena. Vale a pena investir nessa educação com uma boa formação acadêmica, mas fundada e baseada nos princípios. É isso, gente. Quero agradecer demais a nossa conversa hoje aqui no nosso CaseCast. Foi muito especial. Muito especial conhecer a missão de vocês, que é o do Colégio Oficina, que é educar com excelência e transformar com fé. Realmente é muito importante isso. Quero agradecer de verdade mesmo, porque eu amei o nosso papo, passou super rápido, né? A gente tava no início aqui, ó, ninguém vê com as câmeras, mas no início a gente fica tudo nervoso. Aí depois a gente vai se soltando, vai se acostumando, porque realmente é um bate-papo. E a gente só fala sobre aquilo que a gente é apaixonado. E dá pra ver no coração, nos olhos de vocês, sobre o que vocês falam, né? Do colégio, o quanto vocês são apaixonados pela profissão de vocês e pela missão que vocês têm. Então, meu muito obrigada. Nós que agradecemos pelo convite. E pelo acolhimento, né? A gente ficou à vontade porque você nos deixou à vontade também. Exatamente. Então faz toda a diferença. Muito obrigada. E estamos lá, quem quiser nos conhecer, nos visitar, esperamos por vocês. As portas estão abertas para recebê-los também. É isso aí, gente. Obrigada por você também que está nos acompanhando. E até o próximo episódio do nosso CaseCast, com mais uma história que transforma realidades.